Desde os primeiros anos do nosso aprendizado escolar, nos é ensinado um pouco sobre famosos artistas da antiguidade, como Van Gogh, Rembrandt, Leonardo da Vinci e tantos outros. Ensina-se ainda um pouco sobre a vida e obra de artistas brasileiros, como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Alfredo Volpi e Portinari. No entanto, pouca gente sabe que há espalhadas pelo mundo, em países como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França, Itália e dezenas de outros países, mais de 11.000 obras de um expoente brasileiro das artes plásticas. É mesmo surpreendente, mas a partir de agora vamos contar um pouco da história do mestre Washington Maguetas. Em julho de 1942, no alto da Serra do Jabuticabal, em Taquaritinga, São Paulo, em meio ao ar puro, com uma vista de causar inveja, havia uma simples e pequena casinha, pintada de cal, de rodapé manchado pelo barro, com uma varanda rodeada de muita vegetação e um sino que todas as manhãs chamavam os trabalhadores para mais um dia de labuta. Ali se ouvia o choro de um pequeno menino que acabara de nascer e que mais tarde se tornaria um prodígio nas artes. A casa ficava nas terras da fazenda Contendas, que na época produziam café e era caminho de Washington e sua família para chegar à cidade. O menino, ao percorrer as dependências da fazenda, ficava admirado com as imponentes construções e jardins. Aquele lugar era mágico. As grandes e diferentes construções de estilo inglês e as babás com as crianças nos imensos jardins tiveram grande influência no gosto do pintor pelos temas europeus. Maguetas morou na Casa da Serra até os 3 anos e, posteriormente, mudou-se com sua família para a cidade. No final da década de 40, após um período difícil de desemprego, o pai de Washington consegue empregar-se como sacristão na igreja matriz. E o menino, que estudava na escola que ficava a 1 quadra da igreja, passava ali todos os dias para visitar seu pai. O Natal se aproximava e, por isso, o presépio da igreja já estava montado. Maguetas ficava por horas admirando cada detalhe das peças que compunham o presépio. A luz que atravessava os vitrais e incidia sobre as peças do presépio hipnotizava o garoto que sonhava em ter uma daquelas figuras. Inquieto e determinado, Washington procurou saber como as imagens eram feitas e descobriu de seu pai que eram de argila e logo quis arrumar um pouco. Um vizinho de Maguetas, que trabalhava em uma olaria, arrumou um pouco de argila. Nascia ali um artista. Maguetas logo mostrou sua habilidade e talento, criando seu primeiro presépio,
que foi comprado por um conhecido da família. O gosto pelas artes nunca abandonou o menino. Washington, quando voltava da escola, encontrava o seu Francisco Bassi, mais conhecido por Queco. Ele era italiano e havia fugido da guerra para o Brasil. Washington e o velho Queco conversavam diariamente, pois quando ainda morava na Itália, Queco havia estudado na Escola de Belas Artes e assim orientava Maguetas em seu trabalho em argila. Inclusive, levava-o ao cemitério para lhe dar aulas sobre escultura clássica. Um dia, o menino voltava da escola quando se deparou com uma cena que ele nunca havia visto. Uma exposição de quadros no interior de um estabelecimento comercial na principal rua da pequena cidade. Ao ver aqueles lindos quadros e de cenas de seu cotidiano, pois tratavam da vida sertaneja, seus olhos radiavam alegria. O autor, Marco Vecchio, de Ribeirão Preto, com a paciência de um grande artista, deu as primeiras orientações àquela criança sobre telas, tintas e pincéis. Nasce assim como o sol daquelas telas que o menino acabara de ver, o primeiro estímulo para a sua vida artística. Foram várias visitas àquela exposição, e em cada uma delas o desejo de se tornar um grande pintor. Com 15 anos, e mais familiarizado com os cavaletes, telas e tintas, Maguetas achava que a história de Taquaritinga, sua cidade, era pouco retratada com imagens, e assim pôs-se a pintar uma tela retratando a formação do povoado. Mais tarde, já com 20 anos, pintou o quadro da primeira missa, baseado nos relatos do pároco da época, Padre Cavallini, e também do jornalista José Romanelli. O cinema era a única referência artística e Maguetas, influenciado pelas tendências trazidas pelos filmes europeus, idealizou um chafariz para a principal praça da cidade. A maquete, feita em cera de abelhas, trazia 3 sereias que jogavam água por cornucópias até o vaso central do chafariz. O prefeito da cidade aprovou o projeto e autorizou o garoto a executar um monumento em cimento. Alguns anos mais tarde, Washington faria ainda mais uma fonte, só que desta vez na cidade de Novo Horizonte, onde também criou as imagens do exterior da igreja matriz daquela cidade. Essa fonte encontra-se até hoje em pleno funcionamento. Maguetas sempre achou difícil pintar em campo aberto, pois registrar as cores que mudavam a todo momento com a luz era quase impossível. Assim, em 1957, Maguetas e seu amigo fotógrafo Antônio Domingos Palomino organizaram uma expedição até a Serra do Jabuticabal, para poder registrar imagens daquele belo lugar. A ideia era, por meio de fotos, captarem a luz e, posteriormente, Maguetas colocaria as cores. No meio da expedição, uma cena chamou a atenção dos amigos que deram início ao registro, tanto em foto quanto em pintura. No entanto, o calor dentro da mata era grande e a enorme quantidade de insetos impossibilitava que ficassem ali por muito tempo. Maguetas
rapidamente registrou a luz e as cores daquele momento com pinceladas soltas e rápidas. Anos mais tarde, a visita do amigo e pintor Oscar Balzac ao seu ateliê revela o inesperado. Balzac vê a tela de pinceladas rápidas que representava uma cena da serra que estava encostada num canto toda empoeirada e questiona a Washington como ele havia feito aquilo. Washington explica como fez e Balzac, admirado, diz: "Mas isto é um verdadeiro impressionismo." Em outro episódio, Washington quis registrar um circo que estava na cidade. O circo era velho, com muitos furos em sua lona. Maguetas se posicionou aos fundos do circo e, para não perder a cena, pintou de maneira rápida a presença de um palhaço e uma bailarina que aguardavam o intervalo de uma matinê. O sol era escaldante e o intervalo da matinê curto. Assim, da mesma maneira que registrou a cena na serra, o fez novamente. Maguetas, aos 17 anos, foi catalogado no Salão Paulista de Belas Artes. Sua tela, O Circo, causa sensação e rende muitos comentários dos impressionistas brasileiros. Ainda jovem, recém-casado, Maguetas vai para São Paulo na esperança de trabalhar nas emissoras de TV da capital como cenógrafo. No entanto, a realidade era outra. As emissoras passavam por dificuldades financeiras e o único emprego que Maguetas arranjou na TV Excelsior logo perdeu, pois a emissora faliu. Sem abandonar a pintura, Washington Maguetas começa a expor seus quadros na Praça da República, onde mais artistas expunham seus trabalhos, juntamente com o artesanato de vários grupos hippies. Mas não era fácil. Volta e meia, precisavam correr dos fiscais da prefeitura pelo fato de ninguém poder vender nada ali. A vida na capital não foi nada fácil para o artista. Empregos eram cada vez mais difíceis e a família começava a aumentar. Determinado e precisando melhorar de vida, Maguetas finalmente conseguiu um emprego na área da publicidade, o que possibilitou, juntamente com os trabalhos de pintura, uma melhora no seu padrão de vida. Era meados de 1975. Washington e sua esposa Iracema, com seus filhos Winston e Walter, resolveram se mudar para a cidade de Araraquara, onde naquele mesmo ano nasceu sua filha Gisele. Apesar de longe da capital, Maguetas continuava com os desenhos publicitários, que eram enviados à empresa de publicidade por ônibus. Mesmo envolvido com pinturas, projetos decorativos para os clubes da cidade e os desenhos publicitários, Maguetas decide retornar à capital 7 anos depois. Agora, expor na Praça da República era permitido e isso lhe trazia uma boa renda. Ainda em São Paulo, Maguetas consegue a exclusividade de comercializar suas obras pela Galeria André. Assim, deixou de vender suas telas na Praça da República. Em 1993, realizou uma exposição com várias obras que foi um grande sucesso. Um ano depois, Washington tem a maior tristeza de sua vida: a perda de seu filho Walter. A depressão se instala na vida do artista e, envolvido pela tristeza, descobre na música uma maneira de se comunicar com seu filho falecido. Na época, compôs W.A. Só Saudades.
Além dessa composição, Maguetas criou outras melodias, sempre inspirado pela natureza e também pelo seu sentimento. Suas composições originaram 2 CDs, A Moça do Quadro e Ilhabela Mon Amour. Naquela cidadezinha, o povo todo aguardava quando pra missa ela vinha, no seu vestido tão claro, renda rosa na sombrinha, botinhas pretas e altas, cruzava aquela pracinha e todos se perguntavam Em meio aos vários ensaios que realizava em seu ateliê, Maguetas criou o trimaísmo, que une várias técnicas como computação gráfica, pintura, fotos e vários outros processos. A poesia está envolvida em todas as artes. Na pintura, na escultura, no teatro. Por que na poesia? Porque a poesia faz parte da arte, de todo tipo de arte. Foi a forma que eu encontrei quando eu criei o trimaísmo de acrescentar a pintura na poesia que eu imaginava. Porque o Nordeste, que é o tema que eu escolhi para a minha fase azul, que é o agreste do Nordeste brasileiro, ele envolve uma poesia no próprio ambiente que o caboclo, a pessoa que vive nessa região, ele vive extasiado pela lua, pela poesia. E foi isso que eu quis transmitir e acho que consegui nas minhas telas através do trimaísmo. O trimaísmo é um envolvimento de 3 ou mais técnicas dentro do que é possível e até há pouco tempo se a gente não conseguia elaborar ou fazer. Graças hoje à tecnologia, ao computador, a gente consegue imagens que facilitam esse tipo de trabalho. Então é uma mistura, uma mescla de várias técnicas que eu apliquei nesse trabalho, mas não só a fase azul, que é o Nordeste, com a sua poesia, com a sua caatinga, com as suas plantas do cerrado ou qualquer outra planta, qualquer outra árvore é que vai definir o que é o trimaísmo. Porque toda essa técnica que foi usada, esses rabiscos, dão uma definição do que é a caatinga com sua agressividade e os mandacarus com seus espinhos e a lua de São Jorge resplandecendo pela poesia do caboclo. No cerrado, isso teria uma outra forma, que eu já pintei algumas telas, e elas também se adaptam plenamente. Então, o trimaísmo não é só isso daqui. Ele é tudo, é na figura, numa palheta. São várias técnicas, podendo modificar-se o estilo, o movimento e o que o artista quiser criar em cima disso daqui. E foi em Ubatuba
que um fato no mínimo extraordinário aconteceu. Era manhã de setembro. O Washington havia escolhido o lugar ideal para pintar. Tinha como foco um trecho da praia com algumas pedras que deram início a um esboço de tela. Quando olhou novamente para aquele local, viu que havia uma mulher vestida de branco e chapéu de palha na cabeça. Naquele momento, Magueta se lembra de sua infância na fazenda com tendas, com as babás e as crianças nos jardins. A moça de branco ficou ali por um tempo e depois se aproximou lentamente do artista. A moça era muito linda e o artista, ao vê-la se aproximando, chegou até a ficar com medo. Eles conversaram uns minutos e durante este tempo, Maguetas aproveitou para registrar os traços principais daquela criatura magnífica. Durante a conversa entre eles, Maguetas descobre que a moça se chama Gerda e tinha um forte sotaque alemão. Ele pede para ela voltar até o local inicial, a fim de registrar melhor a cor refletida. Assim a moça fez. No entanto, ao desviar o olhar para sua palheta e depois novamente retornar o olhar para a moça, o pintor ficou perplexo. Ela havia desaparecido. Assustado, Washington toma um banho de mar e chega a acreditar que aquilo era fruto da sua imaginação. Ao voltar para o quadro, Maguetas escuta novamente aquele sotaque lhe chamando. Ao se virar, Washington vê uma senhora com cerca de 70 anos, de pele clara e olhos azuis, juntamente com o seu marido. Eles pediram para o artista mostrar o quadro que havia pintado. Ao verem a tela, o casal ficou transtornado e a mulher gritou: "É Gerda, é Gerda!" e puseram-se a chorar. Maguetas ficou curioso, pois o casal conversava entre si em alemão e citavam o nome de Gerda. Após a conversa, decidiram comprar o quadro. Washington havia pintado a filha deles, que havia morrido afogada naquela praia há 30 anos. Em 2000, Washington volta para a sua terra natal, Taquaritinga. Em busca de novas opções para inspiração, Maguetas, juntamente com Elizabeth, atual esposa, transforma o quintal de sua casa neste maravilhoso jardim tropical, com lagos e peixes, cascata e muita vegetação. A cada hora do dia, a luz que passa pelas copas dessas árvores tinge com diferentes tons a paisagem do jardim, resultando em maravilhosas imagens. O artista promove também uma ponte entre arte e educação. Seu jardim recebe visitas de alunos das escolas municipais e aqui dá pequenas aulas de arte e preservação do meio ambiente. A preocupação com o meio ambiente se torna mais relevante e, juntamente com antigos amigos, cria uma associação para preservação, tanto da fauna e da flora, da Serra do Jabuticabal, local onde nasceu e viveu parte de sua infância. Esse refúgio de paz e tranquilidade no centro da cidade serve de cenário e tema para seus quadros.
A elegância e o charme das personagens presentes nos quadros de Maguetas remetem ao passado do artista e o fazem recordar dos bons momentos